Oiê, eu sou a Lu Panítios e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta naninha de coelho, que pode ser temático para Páscoa, pode ser um porta-chocolate, mas a criança vai poder usar o ano inteiro. Bora costurar? Eu adoro peças temáticas, principalmente as que a gente consegue usar durante todo o ano e não só numa data específica. Pensando para a Páscoa deste ano, eu criei esta naninha em formato de coelho, então assim é temática para Páscoa. Serve como um porta-chocolate, dá para colocar essa naninha dentro de uma embalagem com chocolate, dá até para colocar dentro do bolsinho, porque a almofada dessa naninha é separada para poder lavar bem a capa, higienizar, deixar sempre a capa bem cheirosinha para as crianças. Então dá até para colocar o chocolate dentro da naninha. Eu fiz duas versões usando tecidos diferentes, uma versão mais pensando em meninos e a outra pensando mais em meninas, para você ter uma ideia de como que fica. Esses tecidos lindos que eu usei são lá do Baratão dos Tecidos e as minhas amiguinhas têm condições especiais usando o cupom PANITIOS. Bora lá ver então como que eu fiz esta naninha de coelho. Materiais utilizados. Para a cabeça, 2 vezes no tecido de algodão bege, de acordo com o molde, mais margem de costura. Para a barriga e costas, 2 vezes no tecido estampado, de acordo com o molde, mais margem de costura. Braços e pés, 2 vezes no tecido de algodão vermelho e 2 vezes no tecido bege, de acordo com o molde, mais margem de costura. Para as orelhas, 2 vezes no tecido de algodão estampado e 2 vezes no tecido vermelho, de acordo com o molde, mais margem de costura. Para a almofada, 2 vezes no tecido de algodão cinza, de acordo com o molde, juntando molde da cabeça com molde da barriga, mais margem de costura. Plumante de enchimento. Detalhes do rosto, 1 vez no feltro branco e 1 vez no feltro bege, de acordo com o molde. Você encontra o link do molde em 2 lugares, afixado no primeiro comentário deste vídeo ou direto no nosso grupo do Telegram. Nos 2 lugares eu vou deixar também um esquema de medidas para quem não tem impressora. Passo a passo. Estes são os tecidos da cabeça. Um vai ser o rosto, que vai ficar para frente, e o outro vai ser a nuca, na parte de trás. A frente da naninha vai ser costurada, então vai ficar totalmente fechada. Então, no tecido que vai no rosto, eu transfiro o molde para o avesso do tecido, deixando margem de costura. Eu marco também as metades e as marcações do posicionamento das orelhas. Nesta parte de baixo, deixe pelo menos 1,5 cm para poder fazer o acabamento, daqui a pouquinho eu mostro. Já na parte da nuca é um pouquinho diferente. Eu transfiro o molde para o avesso do tecido, deixando margem de costura. E aqui nessa parte de baixo, eu deixo 2 centímetros. Na parte de trás, vai ter o trespasse para abertura da naninha, então eu tenho que fazer o acabamento dos tecidos. Então, aqui eu marquei os 2 centímetros e cortei na linha. Dobro o tecido até a linha do molde e depois eu dobro de novo. Vou fazer uma costura perto da ponta dobrada. Ficou assim. Estes são os tecidos da parte de baixo do coelho, a barriga e as costas, onde vai ter o trespasse. Na barriga, eu transfiro o molde para o avesso do tecido, deixando margem de costura em toda a volta. Eu marco também as marcações do posicionamento das pernas e das metades. Nesta parte de cima, deixe pelo menos 1,5 cm para poder fazer o acabamento. Já na parte das costas, eu transfiro o molde para o avesso do tecido, deixando margem de costura. E aqui nessa parte de cima, do fim do molde, eu deixo mais 6 centímetros e corto o tecido nesta medida. Da ponta, eu marco 2 centímetros para fazer o acabamento, o mesmo acabamento que eu fiz na nuca. Dobro o tecido até a linha do molde. E depois eu dobro de novo. Vou fazer uma costura perto da ponta dobrada. Ficou assim.
Eu tô com as partes de trás do coelho, a nuca e as costas. São as partes que têm um acabamento na borda do tecido. Na nuca, eu dobro o tecido na metade, a partir das marcações do molde. Nas costas, eu também dobrei na metade, então eu consigo alinhar as duas partes. Eu vou dobrar também no limite do molde. O molde vai até aqui, e a partir daqui é o trespasse. Então, eu dobro onde acaba o molde. Para alinhar a nuca com as costas, eu alinho pelas marcações da metade e a borda da nuca fica alinhada com a marcação do fim do molde das costas. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Se você preferir, pode colocar velcro ou botão tic-tac para deixar essa abertura mais fechadinha. Eu não vou colocar na minha peça porque eu não quero nada que possa marcar ou machucar o rosto de uma criança. Vou fazer os detalhes do rostinho. Eu estou usando feltro branco, então eu consigo colocar por cima do molde e ainda enxergar todas as linhas do molde. Então, aqui eu já transferi o molde para o feltro e cortei. Tracei também os olhinhos e esse detalhe da boca. Eu vou fazer este detalhe na máquina de costura. Eu vou usar aquele ponto decorativo que fica dando retrocesso automaticamente. Então, ele vai reforçar e deixar o ponto mais visível. Se você não tem este ponto, faça uma costura reta várias vezes no mesmo lugar, ou pode usar o ponto zigue-zague mais estreitinho. Ficou assim. Nos olhinhos eu vou dar uns pontinhos à mão só para dar um detalhe. Posiciono o focinho e eu vou costurar usando ponto decorativo para pet appliqué. Mas você pode usar o ponto zigue-zague ou até mesmo a costura reta. Ficou assim. Tô aqui com o tecido do rostinho. Na parte de baixo, na linha do molde, eu dobro para vincar o tecido. Assim eu consigo enxergar no direito onde está o molde. Dobro também na metade. Então, lá no tecido, eu dobrei aqui na parte de baixo e também aqui no meio. No direito do tecido, eu alinho o molde, com a marcação da metade e também com a parte de baixo. Dobro o molde no meio. E mesmo pelo avesso, eu consigo enxergar este contorno do detalhe do rostinho. Alinho o feltro neste contorno e prendo com alfinetes. Vou prender o feltro com ponto de pet appliqué em toda a volta. Ficou assim. Vou costurar os tecidos da frente, direito com direito. Coloco um alfinete no cantinho do molde do rosto e alinho com o cantinho do molde da barriga. No outro lado, a mesma coisa, alinho os cantinhos dos dois moldes. Depois, nas marcações da metade e também sobre as linhas. Vou costurar sobre a linha. Costurei. Tombo a sobra de costura para o lado do tecido mais escuro.
Refilo um pouco os tecidos da sobra de costura. Agora eu dobro, escondendo a pontinha. Por isso que eu falei que nessas partes tem que deixar pelo menos 1,5 cm de sobra. Prendo com alfinetes. Vou fazer uma costura para prender. Ficou assim. Vou fazer as orelhas. Transferi a linha do molde para um dos tecidos. Posiciono os tecidos direito com direito. Vou costurar sobre a linha. Nestes cantinhos retos, eu não costuro. Costurei. Aqui fica aberto e eu vou cortar na linha do molde. Refilo a sobra de tecido com tesoura de picote próxima à costura. Viro para o direito. Empurro a costura com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro e um pesponto em toda a volta. Ficou assim. Na ponta aberta, eu dobro ao meio para marcar a metade. Dobro um lado até a metade, prendo com alfinetes. E o outro até a metade. Vou fazer uma costura de segurança para prender. As orelhinhas ficaram assim. Vou posicionar as orelhas sobre o rosto. Dobro o tecido na linha do molde. Na marcação do molde, eu coloco alfinetes para conseguir enxergar pelo lado do direito onde eu tenho que posicionar as orelhas. Coloco a orelha com as dobras para baixo, da marcação para fora. Eu tô vendo o vinco do tecido onde que vai ser a linha da costura. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Vou fazer os pés e os braços. Transferi os moldes para um dos tecidos. Posiciono os tecidos direito com direito. Vou costurar sobre as linhas. Onde tem essas partes retas, eu não costuro. Costurei. Onde não tá costurado, eu corto na linha. No resto, eu refilo a sobra de tecido com tesoura de picote próximo à costura. Depois de refilar, eu viro para o direito. Empurro a costura com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro e fazer um pesponto em toda a volta. Ficaram assim. Vou posicionar os braços e pernas na frente do coelho. Eu posso escolher qual cor que eu quero que fique para frente. Na minha peça, eu escolhi orelhas e pés com vermelho para frente e braços com o bege para frente. Dobro o tecido da barriga na linha do molde. Coloco alfinetes nas marcações da posição dos pés. Coloco os pés, a cor que eu quero na frente do coelho fica para baixo, do alfinete para fora. Eu deixo sobrando mais ou menos a mesma quantidade de tecido nos dois pés a partir do vinco do tecido. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Vou posicionar os braços. Como eu quero tecido bege para frente, eu deixo para baixo. Vinco na linha do molde para eu enxergar onde vai ficar a costura. Posiciono o braço da costura para baixo. No outro lado, a mesma coisa. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim.
vou fechar a naninha costurando a frente e a parte de trás, direito com direito. Primeiro eu vou alinhando pelas marcações das metades, as costuras entre os tecidos e depois toda a volta. Depois de tudo alfinetado, eu vou costurar toda a volta. Costurei. Usei pontos menores para reforçar a costura. Refilo a sobra de costura bem próximo da costura. Vou fazer um zigue-zague para dar acabamento aos tecidos em toda a volta. Ficou assim. Viro para o direito. Vou passar a ferro e vou fazer um pesponto em toda a volta. Ficou assim. Olha como ficou limpo o acabamento por dentro. Eu vou fazer a almofada. O molde é feito pela junção do molde da cabeça e da barriga. Em um dos tecidos, no avesso, eu transfiro o molde. Posiciono os tecidos direito com direito. Vou costurar sobre a linha. E aqui eu vou deixar uns 3 dedos para fazer a técnica de abertura. Costurei. Refilei a sobra de costura e fiz um zigue-zague para dar acabamento aos tecidos. Na abertura, vim com a sobra de costura. Descosturo. Viro para o direito. Empurro a costura com algum objeto de ponta arredondada. Coloco o plumante de enchimento. Eu vou fechar a abertura costurando a máquina, mas você pode dar pontinhos invisíveis à mão se preferir. Ficou assim. E aí é só colocar a almofada lá dentro para montar a naninha. E olha que legal, com outro tecido estampado, pensando mais nos meninos, mas com os mesmos tecidos de composê. Me fala se esse ano você vai conseguir comprar ovo de Páscoa para as crianças ou vai ter que pensar numa alternativa criativa e mais econômica para presentear as crianças. Deixa nos comentários o que você achou dessa peça. Você gostou? Você gostou da ideia? Qual tecido que você gostou mais? Eu vou adorar saber. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.